Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um WEG Talks. Esse é o módulo número 6, focado no setor sucroenergético. Eu sou a Laís, do Marketing Corporativo da WEG, e serei a moderadora desse módulo, onde falaremos sobre processos. Informo que todos os nossos colaboradores estão seguindo as normas em relação ao Covid e se encontram em salas separadas. Eu passo agora a palavra ao Marco Antônio, gerente de vendas e marketing da WEG Sestari, para dar as boas-vindas. Bom dia, Marco. Bom dia, pessoal. Bom dia, Laís. É um prazer estar aqui com vocês fazendo a abertura. Como foi dito, nós vamos iniciar então o nosso webinar sobre processos, com foco nas soluções do Grupo WEG para eficiência energética na indústria sucroalcooleira, tá? Então, nós vamos abordar nesse módulo seleção e especificação de redutores com foco em eficiência. Vamos conversar sobre motores elétricos, sobre monitoramento, sobre plano de troca, sobre as soluções que o Grupo WEG como um todo, e com a sólida experiência que tem aí acumulado ao longo de muitos anos, certo? Como o Grupo WEG pode contribuir com a melhoria dos processos dentro de eficiência energética dentro da indústria. O WEG Talks é um ciclo de palestras que vai acontecer todas as quartas-feiras, às 9 às 11, e vão ser abordados tópicos muito úteis para a eficiência energética, para melhoria ou para apresentar soluções para a indústria de uma forma geral, tá? O objetivo desse de hoje é apresentar as nossas soluções para o segmento sucroenergético e atualizar o mercado sobre todas as novidades relacionadas a produtos, serviços e as soluções desenvolvidas pela WEG ao longo dos anos, tá? Para tornar esse segmento mais forte e mais competitivo. O próximo encontro vai ser no dia 4 de novembro. Dentro de processos, nós vamos abordar retrofit, serviços e pinturas, tá? Tem aí o QR Code, e através dele se pode acessar o calendário, a inscrição e tudo mais, tá? Então, pessoal, eu vou passar a palavra agora ao Marcelo Girardi. O Marcelo Girardi é engenheiro de aplicação, coordenador regional dentro da WEG Sestari, é um membro da equipe que tem uma sólida experiência na indústria sucroalcooleira e deve conduzir, então, o nosso webinar a partir de agora. Marcelo, pois não. Obrigado, Marco Antônio. Olá, bom dia, pessoal, tudo bem? Como foi dito, para quem não me conhece, eu sou Marcelo Girardi, coordenador de açúcar e álcool aqui da WEG Sestari, tá? Tá um dia muito bonito aqui em Monte Alto hoje, 9:04. Tá um dia bom para moer cana, tá? Quem tá aqui na região tá moendo cana já, tá? Bom, eu vou aproveitar essa oportunidade aqui agora, então, para transmitir um pouquinho daquilo que eu adquiri de conhecimento nos últimos 20 anos que eu trabalho na WEG Sestari, tá? Conheci muita coisa com vocês. Manda ver. Vamos falar brevemente, rapidamente, aí sobre a WEG e os investimentos nela nessa área de redutores, tá? Há 5 anos atrás, um pouco mais de 5 anos atrás, a WEG fez a primeira joint venture aí com a WEG Sestari, tá? Com a Sestari, que já era uma empresa bem fundamentada, principalmente nesse segmento de açúcar e álcool. E não parou nisso aí, né? A WEG comprou plantas em todo o mundo, tá? A TGM, a Jeremia, todas grandes plantas, e hoje é conhecida já mundialmente pelos redutores, tá? Vocês conhecem a WEG do segmento de motores, e ela está aí fazendo grandes investimentos para se tornar líder no segmento de redutores, tá? Aqui, que eu me recorde brevemente, há 5 anos atrás, a gente produzia 1/3 do que produz hoje, né? Então, foi feito muito investimento em qualidade, e sempre adquirindo plantas aí que têm know-how, têm conhecimento nesse segmento de redutores. A TGM sabe muito bem o que está fazendo, de engenharia, de aplicação, a Jeremia também é assim. A gente fez aí uma linha de produtos novos há pouco tempo, que é o WCG20. O WCG20 é uma linha de motorredutores internacional, tá? Onde você imaginar hoje tem redutores feitos no Brasil ou feitos na Áustria, no mercado mundial, tá? Fora as fábricas aí, algumas plantas montam redutores, né, para
para a WEG Sestari, algumas plantas de motores montam redutores, então temos distribuição no México, na Colômbia, e aí vai. Alguma coisa que para mim aqui, que sou da WEG Sestari há 20 anos, inconcebível 5 anos atrás, hoje a gente está aí com o nome para todo lado. Manda ver, Rafa. Vamos lá. Eu não podia deixar de aproveitar a oportunidade, tá? Como eu disse, 20 anos trabalhando no segmento de açúcar e álcool na WEG Sestari. E eu fui buscar da minha experiência lá, quando eu era criança, ainda gostaria de falar da minha vida toda quando eu era criança, eu gosto bastante de falar sobre isso. Lembrar aqui, para mim lembrar, recordar o que é importante, como o açúcar e álcool foi importante na minha vida, tá? Quando era criança, morava numa cidade que produzia laranja, bebedouro, não tinha muito caminhão de cana, mas passava um caminhão de cana na rua de casa, tá? Isso era pouco raro, né? Mas passava lá e a molecada brincava, divertia, tirava, roubava cana, chupava cana e aí vai. Eu recordei isso mais como uma lembrança de que naquele momento eu não imaginava o quanto seria importante o açúcar e álcool na minha vida. O açúcar e álcool é o ganho da minha casa, é o ganho da casa dos meus amigos, foi aonde eu, conhecendo nas usinas, os meus amigos, as pessoas que me ensinaram, a própria WEG Sestari, tudo é relacionado com açúcar e álcool hoje na minha vida. Eu estou nesse momento querendo agradecer todas as pessoas que me ensinaram, que me instruíram até aqui, e vou tentar compartilhar com vocês um pouco disso que eu aprendi, inclusive para os mais jovens que estão chegando aí. Um dia eu fui o mais jovem e os mais velhos me educaram, hoje eu gostaria de transmitir isso para os mais jovens também. Vamos lá. A solução, ou como a gente consegue ter um bom acionamento, um bom redutor, um bom motor para a sua aplicação. É o casamento simples, a soma simples de dois conhecimentos, tá? Um conhecimento da aplicação em si. É preciso estar próximo do cliente, nisso a WEG Sestari, a WEG TGM, tem um relacionamento excelente com os clientes finais, né? Com os usuários do equipamento. E a gente acaba, né, ali na vivência, aprendendo um pouco o que a gente vai usar em cada equipamento, o que é importante, o que deixa de ser importante, e essa soma com conhecimento do produto, sabendo as capacidades do nosso redutor, tá? Que a gente vai conhecer um pouquinho mais adiante também, sabendo que é um redutor robusto, que tem uma certa qualidade de vida do rolamento, que tem uma carcaça diferenciada para determinada aplicação. Essas duas forças somadas com esse relacionamento que a gente tem, que é o conhecimento da aplicação, para que a gente consiga realmente selecionar o melhor redutor aí para o seu equipamento. O que são as características que a gente busca conhecer, então? Foi mais ou menos aquilo que eu falei. Conhecimento da aplicação, saber se aquele redutor se quebrar, vai parar a usina. Se vai parar a usina, ele tem que ser seguro. Se vai ter uma troca fácil, se você tem uma reposição de peça fácil, se você tem uma reposição daquele acionamento com facilidade, tá? E isso mais assim com relação ao equipamento. Poxa, esse equipamento aqui é fundamental para a usina. O conhecimento da WEG TGM, da WEG Sestari nesse setor é algo ímpar. Eu tenho certeza disso. Não digo só por mim, só pelo Márcio, que também está nos ouvindo aí, da TGM, que vai fazer a próxima apresentação, mas os nossos vendedores são todos técnicos, capacitados e conhecedores da aplicação. Isso é um diferencial importante que a gente, graças a vocês, usuários, foi absorvendo no decorrer do tempo. E do redutor? Tem muita coisa do redutor para a gente olhar, tá? Mas a gente vai focar naquilo que absorve 90% das situações, tá? Capacidade mecânica, capacidade térmica. São, digamos, 95% dos casos, aquilo que a gente precisa ter mais consciência para aplicar nossos redutores. Claro que a instalação deve ser feita corretamente, claro que a gente deve conhecer melhor se é fácil de fazer a manutenção ou não do equipamento. Essas coisas são importantes também. Mas isso delonga um pouco mais de tempo e a gente vai ter mais tempo depois dessa conversa para conversar individualmente com cada pessoa. Vamos lá.
Não. Não mudou a tela. Sim. Ok. A gente quer fazer uma comparação breve sobre dois componentes mecânicos, um muito do cotidiano da gente, tá? Para a gente entender melhor o que é fator de serviço. Pode parecer um pouco banal isso tudo, mas vamos dizer que o caminhão pode ser uma referência. Estou resgatando o caminhão de trás, hein? Da cana. Mas se a gente tem uma aplicação, ou se a gente compra um caminhão para 30 toneladas e vai transportar alguma carga de 30 toneladas de Campinas a São Paulo, na pista dupla, bem pavimentada, pedagiada, é claro que esse caminhão vai durar 20, 30 anos, dada a manutenção básica, a troca de óleo, a troca de pneu, algumas coisas muito básicas, tá? Se você vai pegar o mesmo caminhão e vai colocar um pouco mais de carga que as 30 toneladas, vai colocar 40, 50 toneladas, ele possivelmente vai trabalhar também algum tempo, mas não vai ser mais o tempo que ele foi projetado para aquilo, tá? Ele vai ser bem inferior. E se ele vai trabalhar numa pista, falei de Campinas a São Paulo, tem uma pista que o pessoal conhece bem, assim, que trabalha com usina, vai sair lá de Barra dos Bugres, na Barralco, e vai até a Novo Milênio e Mirassol do Oeste. 100 quilômetros terríveis, né? O caminhão que vai fazer o mesmo trajeto, com buraco, com areia, com lama, com tudo, 30 toneladas para 30 toneladas, ele não vai ter a mesma vida útil do de Campinas a São Paulo. Então, a referência que eu quero buscar aqui no caminhão é mais ou menos essa, tá? A gente tem, por exemplo, um caminhão descarregado, ou com um fator de serviço, relacionando as coisas. Eu tenho ele para 30 toneladas, trabalhando com 20. Tem 1,5 de fator de serviço, 50% de segurança. Ele, claro que vai ter uma vida melhor, e é isso que a gente vai buscar referência aqui com o redutor, para a gente estar associando uma coisa com a outra, tá? Pode passar. Só lembrando mais um dado interessante, uma coisa é o fator de serviço, o serviço aplicado, com ambiente e tudo. O outro é a segurança operacional, é o fator de segurança. Em alguns casos, a gente tem que não simplesmente recorrer às tabelas de fator de serviço, tá? Mas procurar esse fator de segurança. Se o equipamento não requer, o caminhão de 30 toneladas lá, mais uma vez, e ele está transportando as 30, numa pista bem pavimentada, mas ele está transportando como ambulância uma vida, alguma coisa muito importante. É claro que a gente requer um fator de segurança melhor, porque é importante o trabalho desse redutor, ou desse transporte, desse caminhão, tá? Só 2 dicas só, tá? Interessantes para isso aí. Vou só resgatar aqui só. As 2 dicas importantes para isso. Às vezes a gente exagera um pouquinho, tá? A gente pega um caminhão lá para 100 toneladas e transporta 10. Isso aí, às vezes, vai ter falta de peça de reposição, a gente exagera um pouco, é um redutor um pouco mais difícil de se achar no mercado, e também até você, de repente, não tem nem a força necessária ali para dar um bom contato entre os dentes, tá? Então, os exageros também não são exageros, assim, a limites tão grandes. Pode ser um negócio um pouco mais ali entre um fator de serviço 2, 2,5, 3 no máximo, alguma coisa desse tipo, tá? Alguma folga nesse patamar. E outra coisa importante, que a gente vai ver aqui logo na sequência, que tem que ter marca, né? O redutor tem que ter a confiança da marca por trás disso, né? A gente tem ali, de repente, nos próprios caminhões, sei lá, Scania, Volvo, Mercedes, algumas marcas extremamente conceituadas entre os caminhoneiros, e não deixa de ser isso quando é VEG cestário. É um redutor muito, muito competente. Sim. Vamos lá. Só para a gente ilustrar mais uma coisa aí, o que é o bom senso do fator de serviço, tá? E do fator de segurança também. Existem aplicações que requerem fator de serviço 3. Existem outras que não. A dica vai aí, ó, variações rápidas de torque.
Quando a gente pega lá um perímetro, medir o motor e vê lá que está variando 10, 15% a amperagem de 2, 3 segundos, varia muito, isso é uma referência de choque. Outra coisa é sensitiva. Você vê lá que tá vibrando bastante, que tudo vibra, o motor vibra, o redutor vibra, isso com certeza está transmitindo algum choque para o engrenamento, para o redutor, para o motor. Então tem muito do sensitivo nesse negócio. Não vamos dizer que só aquela tabela que a gente usa normalmente para selecionar redutores é o suficiente, sensitivo é muito interessante. E tem o mesmo caso, de pouquíssima responsabilidade. O portão, o acionamento eletrônico da nossa casa normalmente, tem fator de serviço 0,5, tá? O de casa também tinha, tá? Só que aí vem o fator de segurança, tá? Ele, como a gente viaja bastante, tal, viajo muito, ele começou a quebrar durante as minhas viagens e minha esposa em casa. Como a esposa é o chefe, né? E eu mudei o fator de serviço para fator de segurança. Agora o fator de serviço do portão de casa é 2, porque se quebrar, eu vou apanhar, tá? Vamos lá. E a capacidade térmica. Na capacidade térmica, outra coisa interessante. Também pode ser bem perceptível visualmente isso, tá? Quando a gente normalmente usa arrefecimento, sempre usa arrefecimento, sistema de refrigeração, ou sistema de arrefecimento, quando o motor é grande proporcionalmente ao redutor. Então, isso fica bem visual. Vamos começar falando um pouquinho mais de aplicação. Aonde? Redutor de picador desfibrador, motorzão grande, redutor pequeno. Motor do exaustor da caldeira, redutor pequeno, motor grande. Então, transmite muita potência por dentro do redutor, ele vai aquecer. Mas esses normalmente são pouco preocupantes, porque você sempre tem um sistema de arrefecimento nesses redutores. A mesma outro extremo, motor pequenininho, do decantador, do cristalizador, nunca vai ter capacidade de aquecer um redutor que é 10, 20 vezes maior do que ele. Você tem muita multiplicação de torque, né? O efeito é mais o torque ali na saída, não é essa potência. A faixa, a zona de dúvida aí, é o X da questão normalmente. São acionamentos onde se o ambiente tem um pouquinho de interferência, o ambiente tem ali menos ventilação, uma fábrica de açúcar fechada, né? Um lugar que enfim, falta ventilação e tem essas reduções entre 1:15, 1:50, o redutor trabalha muito quente. E o que é o problema do redutor trabalhar muito quente? É lubrificação, basicamente, tá? É o óleo trabalhar acima da temperatura permitida e, por consequência, estragar o engrenamento, tá? Vamos lá. Isso é parte da marca ou parte do critério de fabricação de cada fabricante de equipamento. Existe norma? Existe norma, mas ela pode ser bem flexível, tá? Aqui está um X da questão em muitas aplicações que a gente acaba realizando porque conhece bem o produto. O critério de se arrancar o dente, digamos, da WEG Cestari, é 2 no mínimo. O que significa isso? Que aquele torque que está no catálogo, eu tenho um torque no catálogo de 10.000 Nm, tá? O redutor suporta 10 cavalos, digamos, em potência. Se eu pego e aplico 20, ele não vai quebrar, tá? Ele até vai trabalhar dessa maneira durante 1000 ciclos. 1000 ciclos depende da velocidade do redutor, então vamos dizer que tem uma diferençazinha aí, dependendo da aplicação, da rotação do redutor. Mas ele consegue dar 1000 voltas do engrenamento lá com esse excesso de carga, tá? Então, se você já tem o excesso que você projetou, mais esse excesso do projeto da Cestari, da WEG Cestari, você vai ter aí um redutor bastante confiável por conta disso, quanto a sacar o dente do redutor. Tanto que isso aí é um negócio extremamente incomum. Você vê isso em algumas aplicações onde tem muita inércia, é uma partida muito, muito bruta ali para conseguir sacar o redutor. Você vai ver isso aí, de repente, num picador desfibrador, às vezes num gerador, às vezes numa torre de esfriamento, tá? Onde você tem uma inércia muito elevada. Um secador de açúcar, por vezes, às vezes uma peneira rotativa, tá? E o outro critério, tá?
baseado na norma VEG Sestari, 50 mil horas, tá? Para rolamentos também, mas para engrenamentos, que a fadiga, o desgaste ali entre os dentes é projetado para 50 mil horas. Agora me imagine isso, então. Eu tenho uma mesma engrenagem para um redutor que trabalha a 0,1 RPM e que trabalha a 10 RPMs. Tá? 50 mil horas é para os dois, no mínimo, é o critério. E aí, claro, que se aquele que foi projetado para 10 RPMs vai durar as 50 mil horas, que tem a mesma engrenagem do de 0,1 RPM, o 0,1 RPM você pode esquecer da vida, que ele jamais vai desgastar, tá? Eu costumava falar muito para os meus amigos que a gente vendia redutores aqui para a nossa vida, tá? Para trabalhar durante até que eu não estivesse mais presente no planeta aqui, tá? Mas, na verdade, hoje a gente está vendendo redutores dessa maneira aí, já para a segunda ou terceira geração. Falando, se meu filho for vendedor de redutor, estou treinando para isso, ele vai ter esses redutores, ele vai me incriminar que eles não quebraram ainda. Então, dentro de um redutor, só para dar uma geralzona, tem a engrenagem de entrada, que está com velocidade alta, a ponto de fadiga, e a engrenagem de saída, onde tem um pouco mais de torque, mais de força, tá? Para a gente entender que dentro do redutor existem vários critérios de desenvolvimento do redutor. Mas vamos lá que a gente vai chegar nas máquinas. Aí, isso aí. Cada máquina tem sua peculiaridade, né? Então, nós vamos agora, em cada uma aqui, entender ou pegar e conversar um pouco mais sobre aquilo que a gente foi aprendendo nos nossos usuários e que a gente pode contribuir com a evolução aí do desenvolvimento de cada acionamento. Né? Vamos para o guincho-hilo. Tem um delayzinho aqui, mas vamos lá. Eu vou falando sobre o guincho-hilo enquanto ele não chega. O guincho-hilo. Primeira coisa que a gente foi aprendendo. Era estranho para a gente ver redutor trabalhando 50, 60 anos no guincho-hilo, as capacidades dos caminhões aumentando e, ao mesmo tempo, eles suportando a carga que estava sendo aumentada, né? Isso ainda depois que mudou de cana inteira, né, com densidade mais alta para cana picada, densidade mais baixa, isso foi extremamente elevado, né? Mas os redutores foram suportando. Aqui tem um casamento legal com a automação da VEG, tá? Isso é interessante também, a gente acaba aprendendo hoje com os inversores o que está acontecendo na aplicação, né? E o guincho-hilo é uma experiência que a gente tem de, primeiro, arranca parte sem carga, tá? Ou não em carga máxima, perdão. Digamos que ele está com motor de 125 cavalos normalmente, aí você parte usando 100 cavalos. Você nunca parte com potência máxima. No meio do caminho, mais ou menos igual está na figura, no meio do caminho, a gente vai ter o pico de carga, que vai dar uns 125 cavalos, tá? E logo depois você vai descarregar, e descarregando você vai também deixando o redutor também descarregado, tá? O motor também descarregado. Então a gente entendeu que é uma aplicação que não precisa de fator de serviço alto, tá? Então, o fator de serviço 1 passa nessa aplicação. Por isso tem tanto redutor durando tanto tempo, que ele está sempre muito tranquilo. E a hora que você descarrega, então desce o caminhão, aí que não tem carga nenhuma, né? Mas a gente entende que é um redutor que precisa ter muita segurança, tá? Onde você tem uma grande responsabilidade. Parou, quebrou, parou a usina, ou parou parte da moagem. Então, por isso, o pessoal usa um fator de serviço um pouco maior, normalmente. Mas, uma opinião muito pessoal, fator de serviço 1.5 é excelente para isso, tá? Você tem aí, o regime só precisaria de 1. Você tem a segurança do cisalhamento do dente, que não vai acontecer tão fácil. Né? Já tenho 2 de folga. 1,5 já é muito bom. O que a gente tem que olhar com mais critério?
tem as cargas do tambor do freio. A gente tem um privilégio aqui na VEG Sestari de ter uma engenharia brasileira, assim como na TGM tem também, na Jeremia tem também. Aqui dentro a gente pode promover algumas melhorias no redutor. O redutor aqui a gente pode pedir um eixinho um pouquinho mais comprido para ser melhor instalado o tambor do freio e não ocorrer nenhum desalinhamento que pode estragar sim o pinhão de entrada ali, tá? Cisalhá-lo ali porque ele tem uma carga radial, porque gerou um desalinhamento. Então, o nosso técnico responsável pela venda tem bem essa ideia em mente, tá? Outra coisa muito bacana na linha Limax, a linha Limax tem sempre um rolamento autocompensador na entrada, na saída. Aí dá uma olhada nessa outra foto que o tambor está direto aí, ó. A gente calcula isso aqui, tá? Tem responsabilidade sobre a aplicação sempre que nos é demandado, cada vendedor faz isso. E nessa linha é muito tranquilo, porque você tem um eixo de 4140 muito resistente na saída, bem robusto. Você tem um rolamento autocompensador que absorve muita carga radial. Quer dizer, você tem um redutor ótimo para aplicação no hilo, tá? Essa é a ideia. E até uma observação que a gente vê, de vez em quando a gente vê, o pessoal não conhece muito bem a aplicação, precisa de arrefecimento? Não precisa de arrefecimento. Tem dois hilos muito comuns, né? Tem o hilo de 1:80 de redução, que o cabo passa uma vez só no moitão, volta para cima em gás, e tem o hilo de 1:40, os dois com o mesmo motor, normalmente, isso para 50 toneladas, e que passa 2 vezes no cabo. Quando passa 2 vezes, o redutor fica um pouquinho menor, porque tem a redução no moitão. Se é um pouquinho menor, cai na zona que se você pegar uma tabela para selecionar esse redutor, vai te dar lá que você precisa de arrefecimento, pelo menos de um ventilador. Mas é claro que não precisa de ventilador, acaba sendo um ponto mais de manutenção, porque você vai descarregar vazio, vai ter um tempo de acomodação, um tempo ali que o redutor vai ficar um pouco parado, tá? As dicas aqui para esse acionamento são até bastante simples. A gente precisaria ter um respiro bom que não permitisse entrar água dentro do redutor. Porque esse redutor fica sempre ao tempo, porque esse redutor ele fica parado muito tempo no tempo de entre safra, tá? E ele acaba respirando muita umidade. Isso acaba danificando algum engrenamento, oxidando o engrenamento, a pintura interna da carcaça. Mas um respiro faz um redutor desse durar 20, 30 anos com tranquilidade, tá? E com muita responsabilidade. Vamos lá. Gente, ó, a gente está comentando um pouco, tudo aquilo que vocês tiverem um pouco mais de dúvida, quiserem conversar no particular, eu estou aqui para isso, como qualquer outro vendedor da VEG Sestari, tá? Mas vamos falar um pouquinho das esteiras, principalmente as esteiras de recepção de cana, tá? O que é muito comum? Muito comum, primeiro a mesa era uma mesa de cana inteira, densidade mais baixa, pouca carga, corrente de passo 6 polegadas, passou tudo para 8, tá liscada, esteira de arraste, o atrito aumentou, e em alguns lugares até ficou o mesmo acionamento, tá? Quer dizer, não era, né? Aumentou o dobro do torque, pelo menos, nisso. Mas eram todos redutores principalmente, né? A esteira tem 7 metros em cada eixo, ou pelo menos, às vezes tem um acionamento só e 14 metros de comprimento, e é muito difícil de alinhar esse eixo, né? E a maioria dos acionamentos antigos, acionamentos com acoplamento elástico, às vezes até um pouco rígido, e um redutor só de um lado. Isso carregava demasiadamente o redutor, o engrenamento em si até marcava só de um lado que do outro, porque tinha esse desalinhamento, tá? E a gente foi aí trocando ideia com o pessoal e promovendo, por exemplo, nessa figura tem um redutor pendular, tá? Redutor pendular para aplicação aí ajuda, porque o desalinhamento vai ser acompanhado pelo redutor, e evitando esse tipo de sobrecarga no redutor, né? E do mais, o pessoal faz pulmão, pessoal, nós, né, fazemos pulmão nessa mesa. Colocamos um monte de carga ali para ir dosando um pouco na esteira de cana, e vai sobrecarregando também toda a parte de acionamento. Hoje a gente tem um pessoal, então nos acione quanto for necessário, a gente vai junto a campo, o pessoal da automação da VEG nos ajuda bastante nisso também, para fazer o quê?
regular esse range de velocidades. Hoje é um pouco mais lento, um pouco mais cheio de carga, talvez a gente tenha até que modificar o nível de óleo, tá? Porque está numa frequência mais baixa, mas são dicas aí que ficam para a gente ir trabalhando. Limitar o torque é um negócio bacana, que é uma automação que às vezes o pessoal não usa. Uma esteira dessa, teoricamente, você faz as continhas, vai dar 100 mil Nm de cada lado. Mas se você descarregar 2, 3 cargas de cana sobre ela, você vai ter um excesso de torque, vai chegar a 200 Nm e vai acabar sofrendo muito, ou fazendo com que o redutor viva menos, na verdade, tá? Não vai ter a confiabilidade de trabalhar os 50, 40 anos aí que ele poderia ser para isso, ok? Rafa, não mudou. Vamos lá. Quando a gente fala de picadores, vibradores, exaustor, é um redutor dedicado, não é um redutor comum que se acha no catálogo. Não é um redutor feito simplesmente de um catálogo normal. É um redutor feito para absorver os choques, as cargas, para poder se arrefecer melhor, tá? Ele tem um número de dentes engrenados maior do que um redutor normal. Isso auxilia ali em não gerar tanto calor, não gerar tanto ruído, em absorver melhor as cargas. É um redutor sempre que deve ser mais robusto, porque pode acontecer um acidente, ele tem que suportar. E a hora que você vê o tamanho do motor, o tamanho do redutor, aí você já entende. Outra coisa que a gente entende que tem que ser sempre bem praticada. O sistema de arrefecimento, você pode projetar ele para uma área limpa, para uma área que a água é perfeita e que você vai colocar ele ali no limite. Tá? Nós conhecemos muito bem a aplicação dos nossos usuários. Nem sempre a gente consegue ter essa água em perfeitas condições. Então, nosso sistema de lubrificação vai estar exagerado, tá? E o redutor vai ser bem robusto mesmo. Vai ser um redutor maior do que um ofertado por um concorrente, porque é um redutor para durar, para funcionar muito bem nesse tipo de aplicação, tá? É um redutor que foi feito para isso. Vamos lá? Aqui ficou no meio. Legal. Naquele caso anterior, o que aconteceria seria arrancar um dente, tá? E também desgastar bastante, porque tem uma inércia muito grande o equipamento. Nesse caso aqui, o decantador e o cristalizador, plantador de xarope, o critério é só se arrancar dente também, tá? Porque de vida, de fadiga, esse redutor vai durar a vida inteira. Eu tenho esse negócio, conheço muita usina, tá? Conheço bastante usinas aí que tem acionamentos como esses que estão trabalhando da WEG Sestari. A WEG Sestari tem 100 anos, né? Fazendo redutor 60. E eu conheço redutores da WEG Sestari de 60 anos trabalhando em algumas usinas, tá? E essa aplicação é atípica de existir isso. O redutor foi projetado com fator de serviço, nem que seja 1, e está lá trabalhando, e não vai fadigar jamais, tá? Então, são redutores que podem durar 30, 40, 50, 100 anos. Se a gente manter o mínimo de cuidado na manutenção, trocar óleo, retentor, coisas básicas, tá? Da aplicação de decantador, a automação nos ajuda bastante também, é bem bacana isso. O decantador a gente tem por experiência já bem vasta, a gente entra em todos os detalhes no momento particular que a gente puder estar conversando. A gente já mediu muito o torque consumido, tá? Através do inversor é possível medir o torque consumido. O torque consumido no decantador de 500 metros cúbicos, por exemplo, é algo em torno de 8.000 Nm. 8.000 Nm, a gente usa um redutor que tem torque nominal para essa aplicação de 18.000 Nm, tá? Porque a gente sabe que tem uma oscilação de torque, que uma hora ou outra vai ter um pouco mais de lodo, um pouco mais de terra no caldo, e por isso requer essa atenção. Mas o que a gente precisa de fato, então, é os 8.000 Nm, mas a gente usa sempre um motor muito grande nessa aplicação. Não vou dizer que isso é sempre, porque existem usinas que têm motor de 0,25, aplicadas a redutores como esses.
mas é muito comum o pessoal usar um motor maior, mas por receio de que antes existia um redutor coroa e rosca que usava motor de 10. Como eu vou baixar para 0,25? Então, assim, é um preconceito, tá, que a gente tem que quebrar. Mas se tem um motor de 1 e só requer 0,25, você tem um torque na saída muito, muito grande. O redutor aí, como disse, 18.000 Nm. Por aquele critério de cisalhamento do dente, ele aguenta 36 com facilidade, tá? Claro que isso, pelo menos durante 1 hora. Agora, não a vida toda, que vai acabar quebrando. Mas o que a gente tem que fazer? No inversor, parametrizá-lo para que ele não exceda esse limite de torque, então. Botar ali 25%, 20% de torque máximo. Você vai proteger seu equipamento, vai proteger seu redutor. A gente está à disposição aqui para conversar mais sobre isso em qualquer momento, tá? É um assunto vasto e difícil de falar tão rapidamente. Mas existe know-how, existe conhecimento na VEG Sestari para a gente trocar essa experiência. Era muito comum o mesmo sistema no cristalizador, tá? Também é um redutor para durar muito tempo. Tem algumas usinas que têm um inversor protegendo o cristalizador, né? Esse acréscimo de torque no decantador e no cristalizador normalmente não acontece de uma hora para outra, a não ser quando a massa está dura, né, no cristalizador, mas normalmente o lodo vai sendo acrescentado devagar, então você pode ir monitorando o aumento dessa temperatura, ou desse torque, perdão, durante o decorrer da aplicação, tá? Dá para avisar antes de quebrar, né? Mas podem ficar tranquilos quando qualquer vendedor técnico da VEG Sestari te falar que o nosso redutor vai aguentar para tal aplicação. Eu fiz um levantamento recentemente, a gente tem mais de 1.200 redutores aplicados só em cristalizadores, tá? Não é pouco conhecimento. De vez em quando quebra um, tá? Mas é muito, muito baixo o índice de quebra. Quebra quando tem esses acidentes sobre torques aí, isso pode acontecer. Vamos evitar protegendo eletronicamente. Duas aplicações aí interessantes, tá? Onde tem um agitador, né? Tem pás envolvidas, tem um ambiente diferente, tá? Hoje também é muito protegido eletronicamente, né? No começo da aplicação aí dos novos redutores de vácuo, dos novos redutores de torre de resfriamento, a gente teve muito problema de quebra por cisalhamento de dente, por causa da inércia, né, que estava envolvida, de você ligar com muita energia ali o redutor, e aí extrapolar, inclusive, aquele fator 2 lá, mais o fator de serviço que a gente já tinha aplicado, né, porque o motor tem energia para isso, né. Mas isso a gente também foi corrigindo, por exemplo, no redutor de torre de resfriamento nosso, é um redutor dedicado à aplicação, tá? Ele não é um redutor commodity, um redutor que sai aqui da linha como se fosse um redutor comum, normal, tá? Fora o fator 2 lá, ele tem mais que isso de fator 2, ele tem um rolamento para mais que aquilo de vida do normal, ele tem uma proteção contra o ambiente, tá? E o ambiente que eu digo porque tem muita umidade aí na torre de resfriamento principalmente, né? E a gente precisa, de repente, o óleo também se aquece muito, a redução está ali 1 para 10, 1 para 12, 1 para 14, o motor é enorme, perto do redutor, e é um redutor que, por incrível que pareça, que está dentro da torre, aquece muito, tá? Então, sempre, quando não tem sistema de refrigeração, ele tem um óleo sintético, precisa ser uma coisa ou outra. Como que a gente faz para dar uma melhorada e não precisar do arrefecimento? A gente pode, por exemplo, aumentar um pouquinho o tamanho do redutor, que para uma aplicação de torre é bem prudente, que você vai acabar ganhando em vida útil dos rolamentos e resistência do material. Então vamos imaginar aí que bacana. Um sistema de arrefecimento de um redutor de torre custa 15% do preço de um redutor. Com 15% a mais você compra um tamanho maior e não precisa do sistema de arrefecimento. Ou, se não, ainda sobrepõe o sistema de arrefecimento e consegue usar um óleo mineral e ter um redutor em ótimas características para ter uma vida útil bem bacana, porque a torre de resfriamento não é qualquer aplicação, é uma aplicação crítica e difícil, tá? O vácuo, ele também trabalha numa faixa ali onde precisa de um pouquinho mais de
de arrefecimento. E normalmente ele está enclausurado, né? Não há vento dentro da fábrica de açúcar na posição do vácuo. Não todos os casos, mas hoje a maioria das usinas já estão bem fechadas ali, sem nenhuma ventilação. E se deixar, se não fizer o negócio como deve ser feito, não tiver um sisteminha de lubrificação e refrigeração, ele também pode, em vez de ter a vida lá de 10, 20 anos, ser diminuída essa vida porque você tem uma lubrificação deficiente, tá? Então, é prudente aumentar um pouquinho o tamanho do redutor, colocar o sistema de lubrificação e refrigeração e prever aí na fábrica de açúcar também, às vezes, um motor diferenciado, a pintura diferenciada para lavagem, tá? É um ambiente já com alimento. Existe a pintura no-back da WEG, tá? Dos motores wash, muito interessante para isso, tá? Que acaba protegendo aí o redutor e também o alimento, tá? Isso aqui eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Aqui no agitador, antigamente que eu falo, bom, até uns 5 anos atrás tinha muito ainda. Tinha muito redutor de coroa e rosca sem fim. Não sei se vocês vão associar o que é o coroa e rosca sem fim, mas é um redutor lá, o sem fim coroa. Ele é um redutor de baixa eficiência, tá? É um redutor que você coloca 10 cavalos na entrada, sai 5 na saída, né? Dependendo da redução, claro. Foram quase todos substituídos por redutores, motorredutores, as aplicações. Quando isso cai na mão de um técnico VEG Sestari, ele tem uma inteligência que eu queria compartilhar com vocês. O coroa e rosca, ele tem sua falta de eficiência, mas é um redutor que tem um rolamento grande na saída, é bem robusto, ele aguenta bastante carga radial e axial, tá? E acho que pouca gente calculava isso, né, algum tempo atrás, ou não se tomava conta, porque o redutor era muito robusto. Quando a gente foi trocando simplesmente de um torque para o outro, o redutor, motorredutor, às vezes não tem o tamanho é mais reduzido e pode sofrer algumas consequências, e pode não ter essa robustez necessária no rolamento de saída. O que a gente usa, então? Você vai ver, todo lugar que tem um técnico da VEG Sestari usa Vertimax. O Vertimax é uma linha que tem um rolamento cônico na saída, próprio para suportar as cargas radiais axiais. Nós temos aqui especialistas que podem ajudar vocês a calcularem os agitadores, tá? Todos eles são habilitados aqui, os técnicos, os vendedores técnicos nossos. Podem passar para mim, se for necessário. E a gente tem, então, o Vertimax bem robusto e com melhor eficiência. Essa eficiência que eu estou falando, que é o ganho bacana, tá? Imagina que você tira um coroa e rosca com motor de 10 cavalos e coloca numa cuba de fermentação, muito típico, 15 cavalos na cuba de fermentação, 20 cavalos na cuba de fermentação. E consegue baixar isso aí para 10 cavalos com facilidade, tá? Imagina que ganho de eficiência isso. Tá? O pessoal, o Eduardo, que logo vai fazer a apresentação de motores aí, a gente sabe que tem que trocar motores por motores de melhor eficiência, mas só que essa troca do redutor coroa e rosca por Vertimax é 10 vezes melhor. Primeiro façam isso, depois trocam os motores deles, tá? Beleza, Eduardo? Vamos lá, aqui tem também muita aplicação em alimentos, né? Porque tá tudo no açúcar ali. Aí é onde vai a pintura no-back, aí é onde vai o W-wash, a gente lava muito motor, né? Na planta de açúcar. Tem uma das figurinhas aí que é esse mel e varredura, tem até uma câmara ali, uma câmara entre o redutor e a saída que impede de que haja vazamento de óleo para o alimento, tá? Tem algumas usinas que tem esse tipo de redutor aí, é interessante, porque o alimento ali embaixo é açúcar, tá? Essa câmara é uma câmara vazia, que a hora que entra em contato o óleo ali, tem um sensorzinho que avisa, ó, tá vazando nessa câmara, tá? Daqui para baixo vai para o alimento. É uma maneira, né, normalmente o pessoal usa óleo alimentício, mas isso aí funciona bem, tá? Legal? Mais uma aplicação que requer uma inércia, tá? Eu já vi bastante redutor aí, de repente, não suportar a inércia da peneira rotativa ou a inércia do secador, tá? E esses redutores, então, eles têm que ter uma propriedade interessante aí, tá?
Normalmente a gente usa um redutor com centro de gravidade mais baixo, ou coaxial, ou o Elimax mesmo, para que ele esteja ali melhor fixado na carcaça, tá? Porque quando você fixa o redutor na carcaça, tem um sentido de giro, que aí ele faz a força para o chão, tá? Que é o sentido, vamos dizer, da operação normalmente. Isso acontece no picador desfibrador também, acontece lá no exaustor de caldeira, mas acontece aqui no secador também. E aí, se você desliga o redutor e ele acaba, de repente, ou girando ao contrário, ou puxando o acionamento, a carcaça tende a ser puxada junto. Isso aí é mais uma característica muito legal do redutor Elimax da WEG Cestari. Os mesmos motorredutores da WEG Cestari são feitos de GGG 60, ferro fundido nodular. Isso é um diferencial do mercado e que às vezes a pessoa não consegue entender. Pô, por que quebra do outro? Por que não quebra esse? É porque é um redutor especial, um redutor melhorado, tá? Muito bem pensado para algumas aplicações. Esse é um ambiente que requer um motor EXTB, tá? O do secador de açúcar, existe. É bom a gente sempre lembrar disso, né? Quando andou acontecendo algum tempo atrás, de pegar fogo num armazém de açúcar, onde tem bastante pós-suspensão, a gente não vai deixar isso ocorrer mais, né? Vamos sempre aí colocar o motor adequado, tá? Que é o motor não acendível EXTB. Eduardo vai falar mais disso também. E a pintura no back, em toda aplicação de açúcar, é importante. Vamos lá. De maneira geral, transportadores são projetados para uma determinada carga e depois a usina cresce, e duplica e triplica, e o transportador está quase lá do mesmo tamanho, né? Precisa de muito fator de serviço no transportador? Não. 1,25 seria, por norma, já o suficiente, né? Mas, se tem esse tipo de comportamento, a gente vai acabar sofrendo no futuro. E quando a gente coloca 1,25 de fator de serviço, a gente acaba também deixando o redutor um pouquinho menor de tamanho e tendo um arrefecimento também menor. Dá para se resolver com ventilador, dá para se resolver com coisas, não precisa ter um trocador de calor, né? Não precisa ter uma coisa mais elaborada, que dê mais manutenção. Mas é um ponto importante. Normalmente as esteiras são ponto vital, são onde passa a cana, onde passa o bagaço, e que se quebrar vai para a usina. Então a gente tem essa preocupação de usar um fator de serviço aí, que não é de serviço, é de segurança, seguro, próximo de 2, para deixar o óleo na temperatura estável, boa, para deixar o redutor confiável, que isso seja o nosso propósito. O nosso propósito na WEG Cestari é esse, tá? Como é na TGM, como é no Grupo WEG, é levar o melhor produto que para o cliente adquirir, mais confiável, tá? Isso está no nosso cerne, no nosso trabalho, onde vocês procurarem técnicos nossos, é isso que a gente vai oferecer para vocês, tá? O melhor produto, o mais confiável. Gente, eu sei que eu tenho um monte de coisa para falar, tá? Posso realmente brincar com vocês e conversar com vocês o dia inteiro. Eu gostaria só de estar ouvindo vocês. Isso para mim é uma experiência nova, o webinar, tá? Eu gosto de ter interatividade e tudo, mas as perguntas vão estar abertas aí. Quem quiser fazer alguma pergunta, a Laís, ela vai coletar as perguntas, a gente vai depois falar um pouco mais, mas fica o meu contato, o que vocês precisarem, eu estou aqui para responder, tá? Ok? Muito obrigado. Então, agora com o Eduardo Ramos, que vai falar sobre redução de custos operacionais e plano de troca de motores elétricos. Bom dia, Eduardo. Olá, pessoal. Bom dia. Meu nome é Eduardo, trabalho na WEG há 21 anos, um ano a mais que o Marcelo Girardi, que deu uma aula ainda há pouco aí para a gente. E agora vamos falar sobre a parte de redução de custo operacional de motores elétricos e o plano de troca, que é um serviço, né, uma opção, né, que a WEG possui para o mercado para auxiliar na substituição de motores antigos por motores mais novos e eficientes. Bom, primeiro ponto, né,
qual é o custo do ciclo de vida de motores elétricos ao longo da sua vida útil, 10 anos, 15 anos, né? Nesse período da vida útil do motor, 2,5% corresponde ao custo de aquisição. Se o motor bem dimensionado, né, para aplicação, 1,5% corresponde ao seu custo de manutenção. No entanto, nesse período, 96% corresponde ao custo do consumo de energia do motor, né? Então, ou seja, o custo operacional do motor, que é o de consumo de energia, ele é bem elevado se olhar ao longo dos anos, certo? No entanto, qual é o custo, né, de vida, né, qual é o custo nesse período por perdas de produção, caso o motor venha a falhar, caso o motor venha a apresentar algum problema ou reincidência de falhas, por um problema de aplicação, né? Então, esses dois tópicos, tanto a parte de eficiência energética, né, que é o consumo de energia, quanto a perda de produção, que é relacionada à energia de aplicação, nós vamos conversar posteriormente um pouquinho mais. Somente um pequeno detalhe, né? Se a gente olhar o valor do motor, né, por um motor de 10 mil reais, esse motor ele consome esses 10 mil reais, que é o seu valor de aquisição, no primeiro mês de operação. Tamanho é sua parcela, né, sobre o custo, né, sobre o consumo de energia na indústria. Por isso é importante pensar em eficiência energética. Bom, mas pensando assim a questão operacional do motor, né, como é que eu posso dimensionar corretamente o motor para que eu não venha a ter perda de produção ou falhas, né? Hoje, 51% de uma falha do motor elétrico está relacionado ao rolamento do motor e 19% ao bobinado. Ou seja, somente nesses dois fatores, nós temos aí 70% da probabilidade de falha de motor elétrico. Então, precisamos olhar sobre esses dois fatores o que a gente pode fazer para reduzir a sua chance de falha. Bom, no que tange a rolamentos, né, temos problemas de grau de proteção, temos problemas com montagem e alinhamento, falta ou excesso de graxa, problema com esforços mecânicos, vibração e temperatura. Ou seja, esses itens, se não observados no dimensionamento do motor, se não verificado isso, eles podem ser um ponto de falha do motor, ok? E na parte do bobinado, novamente, o grau de proteção, classe de isolamento adequada, né, para o motor, qual é o fator de serviço necessário, qual é o regime de serviço de operação do motor, do equipamento, qual a temperatura de operação, corrosão interna também é uma questão de falha interna do motor, e também o uso de inversor de frequência, quando o motor não corretamente dimensionado. Então, a gente olhar esses fatores, essas causas de falhas em motores elétricos, é fundamental para uma correta especificação dos motores. Bom, então a gente pode dividir essas duas falhas, essas duas principais causas de falhas de motores em dois fatores ambientais e fatores operacionais, para o dimensionamento do motor elétrico. Quando a gente fala em fatores ambientais, é totalmente relacionado ao ambiente em que o motor está inserido, né? Qual é a região que ele está operando, qual é o local da indústria que ele está operando, de forma a mapear esses dados e poder especificar melhor o motor. Então, qual é a temperatura ambiente que o motor está inserido, né? Qual é a variação, é importante, né? Qual é a variação dessa temperatura ambiente ao longo do ano, né? Verão, inverno. Qual a altitude que o motor está operando? A questão da altitude é muito importante porque o ar mais rarefeito prejudica a troca térmica. Qual é a incidência de água e poeira no ambiente, certo? Qual é a umidade no local de operação do motor? Quais são os agentes químicos presentes, né? Vapores com gases, né, que possam aumentar o processo de corrosão do motor? E qual é a área, se é uma área segura ou uma área de risco, uma área classificada? Como o Jade comentou, é importante essa adequação de motores de acordo com a classificação da área para evitar eventuais incêndios, né, ou explosões nos ambientes de risco. Então, esse é um ponto importante. E quais seriam os fatores operacionais, então, né, para o dimensionamento do motor elétrico? Qual é o equipamento acionado pelo motor, né? Qual é
qual é a operação, qual é o serviço, né, que vai ser executado por esse motor. Quais são os dados desse equipamento versus os dados do motor, né? Qual a potência necessária para o acionamento desse equipamento, que o motor tem que ser bem dimensionado. É interessante, nesse ponto, cuidarmos para não deixar muito no limite, mas também não deixar com muita folga a potência do motor. Porque se deixar muito no limite, eu posso ter uma variação de processo e o motor não suportar, e ao mesmo tempo, se eu deixar com muita folga, eu vou ter um problema de economia de energia não interessante, né? O motor não vai ser econômico, porque ele vai ter muita potência relacionada à potência da carga efetiva. Qual é o acionamento? Inversor de frequência, soft starter, qual é o tipo de acionamento para a gente poder avaliar, né, a operação desse motor? Qual é o tipo de acoplamento? Se é polia-correia, direto? Quais são os esforços mecânicos, né, desse acoplamento sobre o motor? Qual é o regime de operação e sobrecarga que esse motor pode possuir? O exemplo do hilo, né, que o Jade comentou, ele é interessante, né, porque toda movimentação de carga nesse perfil de acionamento, ele tem pontos de baixa carga, de alta carga. Então a gente tem que analisar qual é a carga média para que a gente possa dimensionar corretamente o motor. Ok? Qual é a legislação que se aplica a esse motor? Isso é um ponto importante porque todos os países tendem a implementar leis de maior eficiência, por exemplo, para os motores. E isso é um requisito fundamental para o dimensionamento, porque a gente observou recentemente um aumento de bloqueio na entrada de motores no Brasil, justamente por não atenderem os nossos requisitos. Então, olhar essa legislação é muito importante. A questão de eficiência energética é um fator operacional, né? Qual é o consumo desse motor relacionado ao seu trabalho executado, né? Quanto que esse motor vai consumir de energia, ou quanto que eu posso avaliar melhor um motor para que ele tenha o menor consumo possível e esse meu custo desse motor ele possa ser reduzido, certo? E na parte de hibernação, aqui as usinas do setor sucroenergético, elas têm um perfil, né, da entre-safra, né? E esse perfil de serviços na entre-safra, que é a hibernação de motores, ele é muito importante. É muito comum usinas não verificarem essa etapa da hibernação e na hora que voltar em operação, os motores darem algum problema de baixa isolação, né, uma queima, justamente porque o motor não está preparado para a hibernação e também houve um procedimento de hibernação ou de serviço entre safra interessante. Bom, e a WEG, então, olhando nessa questão do custo operacional do motor, seja no ponto de vista consumo de energia, seja no ponto de vista operacional do motor, ou seja, qual é o seu projeto, a sua adequação para operar esse equipamento, esse ambiente, a WEG desenvolveu linhas de menor custo operacional. Então, aqui eu cito algumas linhas, como exemplo, né? E a gente vai falar um pouquinho melhor sobre essas linhas. Então, a linha WELL é a linha de alta resistência mecânica e uma vida útil prolongada. Depois eu vou detalhar um pouquinho mais essa linha, e ela é uma linha interessante para processos mais contínuos, né? Eu tenho uma certa... aumentar o nível de confiabilidade desse motor na sua operação. No entanto, né, outras linhas que a WEG possui, por exemplo, a linha WASH. A linha WASH é uma linha indicada para aplicações que exigem higienização. Por exemplo, a produção de alimentos, produção de remédios, são locais onde preciso manter um grau de higienização para evitar proliferação de bactérias, por exemplo, e com isso danificar o meu processo produtivo do meu produto, né, ali, né, que passa, né, nesses motores. Então a linha WASH é interessante porque a linha que a gente, o WASH mesmo diz, é uma linha lavável, né, é um produto que permite você higienizar o motor no seu ambiente de operação. A linha W2 Mining, né, uma linha dedicada para o somente de mineração. Então, onde tem a presença de sólidos é constante, né, o minério, né, é um caso, porque eu posso ter vários tamanhos dessa pedra de minério. Então, a linha é resistente
para aplicação no segmento de mineração. Ela possui características construtivas para o segmento. E outra linha a gente tem a linha W22 Magnet. É uma linha de ultra premium, né, um motor de alto rendimento, e ela é muito bem aplicada onde tem a questão da eficiência, um requisito, e também torque em operações com conversão de frequência. O Gerard comentou, por exemplo, a torre de refrigeração, a torre de refrigeração de águas, né, na indústria, e ali eu posso ter um motor W-Magnet com elevado torque, né, que eu consigo até retirar o redutor para aplicação direta, né. É muito interessante porque essa linha permite realmente uma grande economia de energia na aplicação. Então, vamos falar sobre a questão, quais são os pontos, né, quais são as características mais que a gente trabalha numa linha de menor custo operacional. Aqui, por exemplo, a vedação, né? A vedação, a VEG utiliza a linha, o W3CIL. E essa vedação garante ao motor uma vedação em PW66. Ela é interessante, né? Como vocês podem ver aqui, só um pouquinho, né? A vedação do motor, ela é composta por vários componentes, ok? Um componente que vai preso ao eixo, um O-ring, um V-ring, e então uma flange, né? Essa flange e esse conjunto montado ao motor faz com que a penetração de sólidos ou água fique bem restrita ao motor, né? Cito como exemplo uma siderúrgica em Minas Gerais, onde ela tinha um problema dos motores queimarem a cada mês e meio, mais ou menos. E aí, voltando àquele conceito, né, do perda de produção, essa empresa, ela tinha uma dificuldade em ter um produto adequado para o seu processo, né, um motor padrão, né, não atendia os requisitos ambientais que ela possuía, e a partir do momento que a gente conseguiu, né, trocar com eles esses motores, o seu custo de perda de produção caiu muito. Só para ter uma ideia, o custo de parada do motor gerava em torno de R$1,5 milhão a cada parada do motor. E o custo de aquisição desse motor, mais aplicado às suas condições ambientais, era muito inferior. O cliente entendeu isso aí e investiu na ideia e depois disso realmente conseguiu contornar bem a sua aplicação e o seu ambiente de operação. Pintura interna tropicalizada. Esse aqui é um ponto bem interessante, uma questão construtiva do motor elétrico. A pintura interna do motor, uma pintura epóxi, ela confere ao motor uma proteção adicional à questão de condensação de água no motor. Ou seja, a água presente no ar, quando o motor desliga, ele acaba condensando internamente e isso aumenta a corrosão. Então, aplicações siderúrgicas, aplicações até na questão de regiões com alta umidade, ou até nas questões das usinas, onde a questão da hibernação é um fator determinante para o isolamento do motor, que são aqueles 19% de possíveis causas de falhas, né? A pintura interna tropicalizada confere ao motor uma proteção extra para essas questões de corrosão interna. Então, é interessante a gente avaliar qual é a condição que o motor vai estar inserida, qual é o seu ambiente de operação, e com isso avaliar a necessidade de uma proteção extra, como essa da pintura interna tropicalizada. Indústrias siderúrgicas, né, como eu citei antes, elas utilizam muito a aplicação dessa pintura interna em motores da mesolaminação. Planicidade dos pés. A gente acaba ignorando muito a questão da montagem do motor em sua base. O momento torsor, né, quando não tem os pés ou a base bem alinhada, bem plana, ela promove uma torção no motor e, com isso, ela acaba prejudicando os rolamentos. Então, é interessante essa questão da base do motor possuir uma boa planicidade. E, com isso, né, na montagem,
nós temos, né, um melhor alinhamento e não ter um momento torçor no motor que venha prejudicar o rolamento. Questão de durabilidade. Quando a gente fala em durabilidade, né, além da pintura interna tropicalizada, além do grau de proteção com EPW66, com WTCIL, além da planicidade, que é uma questão mecânica e estrutural do motor, quando a gente fala em durabilidade do motor, envolve também o seu projeto térmico, ok? Então, qual é a capacidade desse motor em efetuar uma troca térmica, dissipar o calor gerado nos mancais ou no bobinado? Qual é essa capacidade de eu dissipar essa energia térmica e, com isso, aumentar a minha durabilidade? É o fato que a questão de temperatura, ela prejudica tanto o isolamento do motor, porque ele vai perdendo a sua capacidade de isolamento, né, porque eu vou degradando o material, assim como o rolamento. Quando aumenta a temperatura, o rolamento acaba dilatando, a graxa acaba deteriorizando. Então, é interessante a gente olhar essa questão da durabilidade não somente no aspecto que eu passei antes, que são aspectos construtivos, mas também em aspectos de projeto. Então, a linha Well, ela é uma linha projetada para manter um grau de temperatura no rolamento e no bobinado abaixo dos normais. Então, é interessante porque isso promove mais durabilidade ao motor. Bom, e aí o que a gente pode, então, falar para vocês sobre o plano de troca, né, que a WEG promove no mercado? O plano de troca é um programa da WEG incentiva a substituição de motores antigos, motores novos. Os motores novos são motores mais eficientes, né, motores de menor custo operacional, como a linha Well, e com isso a gente consegue reduzir o quê? Reduzir o consumo de energia dos motores, aumentar a confiabilidade da planta, porque a gente tira um motor 40 anos, ou, né, que aciona esse redutor que eu já te comentou que tem 60 anos de operação, mas o motor que aciona esse redutor tem seus 40 anos, então é um motor que já passou por serviço, já foi rebobinado, já foi retrabalhado, ele possui uma baixa confiabilidade da sua operação, então eu posso ter perdas de produção com ele, ok? Então, esse motor consome muito, gasta muito e tem baixa confiabilidade. Então, a troca de motores mais eficientes, motores com menor custo operacional, porque eles possuem alguma caixa construtiva indicada para o ambiente de operação, ela é mais incentivada ainda pela WEG através do plano de troca. Bom, os motores também, então, como focamos ter operacionais, garantia de fábrica, né, é interessante, porque é uma segurança para o cliente, né, essa garantia, porque tem um serviço pós-vendas, né, presente, e são produtos normalizados. Né, os motores que a gente está substituindo antigos pelos novos são motores normalizados, e isso te garante também uma questão da intercambiabilidade, ok? Bom, pessoal, esse era meu recado sobre a parte de motores de menor custo operacional. É importante a indústria observar esses requisitos construtivos e operacionais do motor para que consiga reduzir o seu custo de operação e aumentar a sua confiabilidade. Eu digo assim muito para os meus clientes, tá? Não é normal a queima de um motor. Esses dias um cliente me mandou uma mensagem, ele tem lá um motor que são 5 motores, somente essa safra queimaram 3 vezes. Né? Entre 5 motores ocorreram 3 queimas. Eu falei para ele, isso não é normal. Existe algum fator externo ao motor que deve estar promovendo essa queima. E aí, com isso, os custos aumentam, a perda de produção é um fator importante ser avaliado no custo de vida do motor. Ok? Obrigada, Eduardo. Vamos chamar novamente, então, agora o Márcio para falar sobre acionamentos para moendas e difusores. Pessoal, bom dia a todos. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a todos os participantes. Nós temos um número expressivo de participantes nesse Web Talks de hoje. Agradecer em nome de toda essa equipe técnica que está por trás dos apresentadores, de todos nós, nossos mais sinceros agradecimentos. Para quem não me conhece, eu sou o Márcio Cassaro, especialista técnico em redutores de velocidade da TGM, da unidade WEG Sertãozinho. Como bem disse o Marcelo Girardi, eu vou fazer uma complementação da linha de redutores que a WEG tem hoje em dia para disponibilizar para as mais diversas aplicações, para os mais diversos tipos de clientes. Eu venho tratar nessa apresentação
a parte de redutores da linha da TGM de Sertãozinho, a parte de redutores mais voltados para moenda. Como o Marcelo colocou muito bem, nós temos várias aplicações, vários tipos de fatores de serviço conforme a máquina que você está acionando através desse redutor. Eu vou tratar especificamente de moenda, falar mais sobre todo esse know-how, toda essa tecnologia que a TGM tem dentro desses 16 anos de experiência nesses acionamentos. Os temas que nós vamos tratar hoje, então, a nossa pauta serão fatores de serviço, mais focados para as moendas, como eu já disse, vida de rolamentos em projetos com o mesmo fator de serviço, também foi abordado no início, eu gosto muito de colocar que você pode ter diferentes condições de rolamentos dentro de um mesmo projeto, então quando você vai analisar o fator de serviço desse redutor, você tem que estar analisando também o que você tem dentro desse fator de serviço, o que você tem de rolamento dentro desse fator de serviço, porque um projeto com que o fabricante indique o mesmo fator de serviço pode ter conceitos muito diferentes se você parar para analisar internamente. Falar um pouquinho, uma maneira bem rápida sobre fatores de flexão e desgaste, a análise técnica quanto a fatores de serviço e flexão em um redutor planetário, para você que está aí, que vai passar por uma equalização técnica, que vai estar fazendo uma análise, uma definição de um equipamento desse, eu vou dar uma prévia de fatores que nós consideramos como primordiais para que você tenha essa análise feita no momento de definir esse redutor. Comentar sobre a nossa linha de redutores para moendas e difusores e alguns exemplos de aplicações que nós temos. Então, quanto a fatores de serviço e flexão, tratando primeiramente do fator de serviço. O fator de serviço ele é o coeficiente multiplicativo do torque requerido de saída do redutor, ou até mesmo do momento torsor do eixo de saída do redutor, que ele leva em consideração o tipo de serviço entre o redutor, a máquina motriz e a máquina movida, ou seja, o redutor vai estar sempre no meio de um motor, uma turbina, e nesse caso, uma moenda ou um difusor. O que nós, da TGM, encontramos nessa ampla análise que nós fizemos em moendas não só instaladas no Brasil, assim como no mundo todo onde se utiliza essas moendas. Nós encontramos de uma maneira bem simples, choques uniformes, choques leves, choques moderados, choques pesados, encontramos aceleração, encontramos frenagem, é uma característica de moenda, variações de rotações, vibração torsional, um comportamento que nós encontramos, nós especificamente realizamos medições através desse tipo de condição que a moenda fornece, que a moenda transmite para o redutor, então encontramos vibração torsional que não é muito comum, variação de torque, quem conhece moenda sabe que isso é normal dentro da operação, e partidas extremamente severas, quando você tem uma moenda que para carregada, quando você tem algum tipo de problema, um desarme, um blackout na usina, alguma coisa que faça com que essa moenda automaticamente ela não tenha como se esvaziar, não tenha como passar o bagaço, ela para carregada, você tem aí fatores de choque e de partidas severos. Número de partidas diário e número de horas de funcionamento por dia. Tudo isso, como o Marcelo também disse, é sugerido em norma. Sabendo que o fator de serviço, no momento de você selecionar o redutor, deve-se levar em conta as características das máquinas movidas e motoras quanto aos seus graus de irregularidades ou tipo de motorização, como, por exemplo, uma turbina a gás, um motor a combustão, que não é o caso, um motor hidráulico ou motor elétrico. Eles podem variar pela norma, pela ISO 6336, de 1.0 a 2.25 em maneira geral. Evidentemente, existem casos específicos que demandam de um fator de serviço mais alto. Só que a própria norma ela sugere muito cuidado ao adotar esses valores, pois aplicações críticas vão requer, como nós já falamos hoje aqui, valores maiores, ou até não abaixo de 1, e nem existe quase uma aplicação para um redutor que tenha o fator de 1, mas pode sim ser maior que 2.25, pode chegar a 3, alguns fatores têm que ser analisados nesse momento. Então, o que eu coloco nesse slide, o que eu resumo aqui? Moendas exigem trabalho pesado. É uma aplicação totalmente diferente do que você encontra na linha de redutores industriais. O nosso maior ponto da TGM sempre foi de trabalhar num equipamento específico para acionar moenda e não ajustar, por exemplo, um redutor de linha industrial através de um fator de serviço, chegar com esse redutor e aplicar ele na moenda, porque nós conhecemos muito bem esses fatores que nós temos que considerar. Então, o produto TGM é um produto específico para moendas. Fazendo um adendo também que poucas empresas são tão voltadas para o sucro alcooleiro, né, para o sucro energético, ou para a indústria açucareira, como alguém chama,
Poucas empresas são tão focadas nisso quanto a própria WEG Sestar e a TGM. É uma coisa como o Marcelo colocou, nós temos aí no nosso DNA esse setor como o setor carro-chefe para os nossos produtos. Nós temos muito carinho e muito afinco em tratar os nossos produtos que são dimensionados para o setor sucroenergético. Isso traz uma especialidade da nossa equipe técnica, de todos os nossos vendedores, nossos aplicadores, de todo o nosso time de engenharia. Ele tem uma qualidade técnica muito boa para estar atendendo esse tipo de operação, assim como prover a solução completa. Como nós estamos falando de processo, hoje Moenda também é parte do processo, é o processo de extração. Então, após o fator de serviço que eu comentei, vou falar um pouquinho de diferença entre vida calculada de rolamentos para projetos com o mesmo fator de serviço, que basicamente é o que eu coloco nesse gráfico. Esse gráfico eu tenho aí uma linha de vida de rolamentos e os fatores de serviço. Aqui nós temos calculados em hora, conforme a ISO 281, então em horas, vida de rolamento, é que nós temos os fatores de serviço. Quando que eu digo que nós podemos ter condições diferentes em um mesmo fator de serviço de rolamento, esse gráfico ilustra bem. Vai aqui até mesmo um comparativo com o que a TGM tinha na linha G1, na linha G2, na geração 1 de redutores para moendas da TGM, na geração 2 de redutores para moendas da TGM. Quando chegávamos ao fator de serviço de 2, nossa quantidade de vida de rolamentos aplicada dentro daquele projeto, nosso cálculo de vida de rolamentos conforme a ISO, ele era de 50 mil horas. A TGM tinha isso, e isso é tudo que vocês vão encontrar no mercado. Esses são projetos que seguem um conceito mais industrial e que não tem aí uma dedicação total para essa aplicação de moenda. Então, no mesmo fator de serviço, entre redutores antigos e redutores de linha industrial, que é o que nós temos no mercado hoje aplicados à moenda ou aplicáveis à moenda, nós temos, com o fator de serviço 2, 50 mil horas de vida de cálculo de vida de rolamento. Com essa linha específica que a TGM desenvolveu, nós temos no mesmo fator de serviço 100 mil horas. O fator de serviço de 2, eu tenho um cálculo de rolamento de 100 mil horas. Isso ilustra bem o que é a especificação que a TGM tem para moendas. Qual que é a responsabilidade que a TGM WEG tem para moendas. Então, essa é a parte que eu gostaria que qualquer pessoa que for fazer uma análise técnica, que for fazer uma especificação, se atentem muito a isso, tenham muito cuidado a isso, porque no mesmo fator eu posso ter ou não vida de rolamentos. Resumindo, não é a mesma coisa. Nós não podemos considerar um redutor que tenha o fator de serviço de 2 em 50 mil horas com o mesmo, equalizado tecnicamente, com um redutor que tenha o dobro dessa quantidade no mesmo fator de serviço. Algo tem que ser analisado nesse momento, e é para isso que eu chamo a atenção nesse slide. Diferenças entre quantidade de rolamento colocada em um projeto com o mesmo fator se comparado a um outro projeto que tem uma condição mais robusta, com mais rolamentos. Dentro dos fatores dos redutores, falando dos planetários, temos o fator de flexão. Essa imagem ilustra bem os pontos principais com os quais nós temos que nos atentar, e os pontos de cálculo desses dentes. Então, nós temos aí o desenvolvimento da força através da letra F, que está aí transmitindo o torque, nesse caso em um dente, esse dente da imagem. Nós temos que considerar deslizamento, contato e flexão. Qual que é o ponto crítico que nós temos para a operação em moendas? Quando eu digo lá no início que nós nos deparamos, é uma condição normal de moendas, você ter partidas severas, você está aí influenciando diretamente na condição de flexão do dente. Como disse o Marcelo, você pode arrancar um dente, você pode cisalhar um dente, você pode ter um problema com o dente. A parte de contato é uma outra condição do redutor, que nós temos que ter as durezas pré-definidas para que você não tenha um desgaste, e o acabamento dentro das normas para que você tenha o deslizamento, que evidentemente vai contribuir para menos geração de calor, menos desgaste e otimizar o contato. Outra condição, eu vou passar mais à frente, é uma outra condição que tem que ser analisada não em um redutor que vai estar fazendo qualquer tipo de acionamento, mas em específico aqui em moendas. Nós falamos sobre fator de serviço, falamos que vocês têm projetos com o mesmo fator de serviço, que é fator de serviço dedicado a rolamentos. Nós temos o mesmo projeto que pode ter 50 mil horas ou 100 mil horas.
no caso dos meus dois exemplos citados, redutores com 50 mil horas no fator de serviço de 2 e um redutor com 100 mil horas no mesmo fator de serviço de 2. O ponto a ser analisado, que poucos analisam, algumas poucas empresas analisam, que é o ponto mais importante também, após o rolamento, é isso aqui. O que você tem realmente de dente? O que você aguenta de flexão? Quais são os seus fatores? O que você pode suportar num dente? É notório, é comum você encontrar os projetos, principalmente os projetos aí que você encontra a nível mundial mesmo, de redutores, que vão trazer esses fatores para moendas o mais próximo possível do fator de serviço. Então, eu quero chamar atenção justamente para isso. Por uma moenda, você não pode operar com os fatores de dente, esses fatores de flexão, contato, todos os fatores de coeficiente de segurança e flexão, você não pode trabalhar com eles muito próximo à condição dos rolamentos, à condição do fator de serviço. E é isso que eu venho apresentar agora nessa análise básica quanto a fatores de flexão e serviço em um mesmo projeto. Então, aqui eu tenho uma tabela imaginária, são números aproximados, não são números fiéis, até porque isso é uma questão de projeto, mas você bem pode solicitar isso quando você estiver fazendo análise de um redutor. Isso, basicamente, o que nós temos aí nessa tabela é o que vai te dar um espectro daquilo que você está comprando ou daquilo que você vai comprar. Então, agora eu vou estar tratando sobre essa tabela, essas condições que são relacionadas a fator de serviço e flexão e desgaste e todos os demais que eu comentei até o momento. Nessa condição, suponhamos que nós tenhamos um redutor com fator de serviço, que é o KA de 2.20, 2.2. Então, isso é fator de serviço, ok? Fator de serviço sobre rolamentos. E nós vamos tratar os fatores de segurança, o SF, os fatores do coeficiente de fator de segurança e flexão de dente e todos os materiais. Se você quer, realmente, se você tem interesse em fazer uma equalização técnica de um redutor planetário, esses são os dados básicos que você tem que ter para poder estar fazendo essa análise e comparar aí banana com banana, pera com pera, ok? Dentro dessa análise, nós temos os componentes, pinhão solar, engrenagem planeta, engrenagem anel e rolamento para o primeiro estágio, ok? Com esse mesmo fator. Nós temos o descritivo dos materiais. Então, aqui nesse caso, eu estou colocando pinhão solar com 18 cromo, níquel, molibdênio, mesma coisa para planeta, a engrenagem anel de 4140, beneficiado, e o rolamento autocompensador de rolos. Tratamento térmico, que está lá relacionado ao desgaste na figura do dente que eu comentei. Todo mundo 60 ROC UC. Isso é uma característica da TGM. Eu estou colocando aqui porque eu posso falar sobre o meu projeto. Então, vocês vão analisar que no mercado vocês não vão encontrar isso até aqui. E aí vem o fator de segurança dos rolamentos. O fator de segurança de flexão dos dentes. Vejam que nós temos para rolamentos 2.2 e vejam os fatores que nós temos para, no caso, os dentes do pinhão solar, 6.47. Os dentes da engrenagem planeta, 4.34 de fator de flexão, de fator de segurança, que não vai quebrar esse dente. E a engrenagem anel, 4.33. Notem que se você traz esses valores para próximo dos valores do fator de serviço do redutor relacionado ao rolamento, você automaticamente tem um redutor menor. Automaticamente você tem um redutor que vai ter seus dentes aí mais frágeis no momento de uma partida severa, como nós comentamos. E aqui o cálculo de vida dos rolamentos desse estágio. Então, 159 mil horas. Pode surgir a pergunta: Márcio, mas você comentou 100 no cálculo. Exatamente. 159 mil horas, a TGM corrige. Nós sabemos que essas 159 mil horas são as condições ótimas de operação do rolamento entre temperatura, vibração, variação de torque, número de partidas. Nós fazemos a correção para indicar as 100 mil horas no nosso projeto. E isso se estende, no caso, nós estamos tratando de um redutor de 3 estágios para os demais estágios. Então, tratando materiais os mesmos, cromo 18 e 4140 para engrenagem anel, nitretado, cementado, nitretado, engrenagem anel, cementado e cementado pinhão solar, as engrenagens planetas, todos a mesma dureza. Você pode encontrar por aí alguém que te forneça um redutor que diz que você pode virar a engrenagem quando em operação após 2 anos. Interessante, porque já nesse momento que te diz que você pode virar a engrenagem, já está te dando uma condição de um redutor que você tem material mole, um redutor que vai desgastar, que ele já está previsto para desgastar, que é o que nós encontramos no mercado.
A TGM não, a TGM VEG, ela vem aí com todas as durezas na mesma condição para que você não tenha desgaste nem de uma nem de outra. Os fatores de segurança, como eu havia dito, de 5, 3.45 e 3.61, e isso se estende para também o terceiro estágio. Nós sempre utilizamos, a TGM sempre utiliza o pior cenário de vida de rolamentos para fazer seu cálculo, então está aqui sempre o terceiro estágio, que é o que tem a condição pior de rolamentos de vida. A TGM sempre vai estar te falando, vai estar te colocando a pior condição, e não a melhor, como você pode encontrar no mercado. É por isso que eu volto a dizer, para você que quer fazer uma análise técnica, utilizem como parâmetro, no mínimo, estes dados que eu estou apresentando no momento. A linha de produtos para aplicação da TGM em moendas, da TGM VEG, da VEG Sertãozinho. Os redutores planetários com pés ou não. Aqui, mostrando nessa imagem, nessa figura, a versatilidade que você tem de trabalhar com os redutores planetários. Nós temos o único limitante que eu tenho para implantar um redutor planetário é o diâmetro. Então, essa imagem ilustra bem aqui a aplicação de um redutor planetário instalado em outra base, uma base existente de um outro redutor do tipo paralelo, e, por algum motivo, o cliente optou pela tecnologia planetária e colocou esse redutor em operação, substituindo o redutor antigo sem maiores impactos, sem maiores traumas em custos com base civil. A única coisa que ele fez foi colocar aqui o motor VEG e uma base somente para o motor coaxial, para manter esse redutor aí em operação com um custo baixíssimo de base civil. Então, a adaptação muito econômica, muito simples assim para quem conhece como a TGM, ok? É muito simples de ser feita do ponto de vista para o cliente, mas tem toda uma engenharia por trás desse desenvolvimento. Do lado esquerdo, vocês podem ver aí o redutor completo, com sua unidade hidráulica. Outro detalhe da TGM é que você tem a ponta quadrada, no caso de moedas removível. Isso é uma coisa que ninguém tem, você pode procurar no mercado. Márcio, qual que é a vantagem disso? A vantagem é que se eu tenho que fazer algum trabalho amanhã na ponta quadrada, suponhamos que eu tive um problema com o acoplamento e tenho que fazer uma solda, eu vou remover só essa ponta quadrada e vou manter meu redutor na base. Se eu pego um projeto que isso não é removível, eu tenho que, além de retirar o redutor da base, eu tenho que desmontar todo esse redutor, porque eu não posso aplicar, por exemplo, solda nesse quadrado. Isso é só um exemplo. Redutores planetários operando com braço de torque, que vão para a condição de difusor, para a condição de moedas. A TGM é pioneira nisso. Os primeiros tandens acionados rolo a rolo ou multimotores, como nós conhecemos no mercado, foram acionados pela TGM. Isso foi um pioneirismo até mundial da TGM. Então, lá em 2004, a TGM já tinha esses sistemas em operação, que é o sistema mais eficiente do ponto de vista de perdas por atrito. Você não tem rodetes, você tem unicamente as perdas por estágio dos redutores. Então, deixa a eficiência energética desse tandem muito acima dos demais tipos de aplicação. E aqui um exemplo de um redutor para acionamento de difusores, que é um redutor, a exemplo do redutor com pé, também com braço de torque, porque você não tem uma base na condição de operação do difusor. Aqui um acionamento central com seus respectivos motores, e aí o tandem completo de moenda, para ilustrar. Mais um exemplo de acionamento central de moenda, com motor também VEG, um acionamento aí com motor de 8 polos da TGM, para um redutor de 75 toneladas de massa, esse redutor que vocês estão vendo. Acionamentos multimotores já colocados por aqui. E o meu obrigado, reiterando que nós saímos de Monte Alto com o Marcelo, fomos para Jaraguá e agora estamos aqui na VEG Sertãozinho. Nosso muito obrigado. Meu nome é Márcio Cassaro. Estou às ordens para qualquer que seja a dúvida, para qualquer que seja o apoio que eu possa estar empregando para vocês, assim como todo o time TGM. Muito obrigado a todos. Obrigada, Márcio. Bom, nós chamamos agora, então, o Marcelo Pinto, da PPI Multitask, para falar sobre OEE e visão computacional na indústria de açúcar e etanol. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Laís. Obrigado a todos pelo convite, pela participação. Vocês estão vendo a minha apresentação? Estamos sim. Ótimo. Bom, gente, até agora vocês ouviram falar do que vocês tradicionalmente conhecem da VEG
e eu vou apresentar uma novidade. Talvez vocês tenham ouvido falar, mas não entenderam ainda o que é a VEG Digital, né? Então, eu estou falando em nome da VEG Digital, eu sou Marcelo Pinto, mas eu sou sócio fundador, diretor da PPI Multitask, uma das empresas adquiridas pela VEG Digital para compor o portfólio junto com plataforma IoT, que eu acho que já foi apresentada para vocês pelo Carlos Grilo, e junto com outras empresas adquiridas de inteligência artificial e telemetria 5G industrial. A PPI Multitask foi adquirida pela VEG Digital porque a VEG mais do que ser uma empresa de IoT, de ser uma empresa de IoT industrial, né, conectando os seus motores, seus equipamentos, com sensores como Motor Scan, né, a internet das coisas, a VEG Digital tem como propósito ser protagonista da indústria 4.0 no Brasil. E nesse protagonismo, a VEG entende que além do IoT, também é necessário o MES, né, e isso é que motivou a aquisição da PPI Multitask. O MES da PPI Multitask, ele complementa o IoT, e eu vou explicar um pouquinho disso daí para vocês, né. O importante é a gente colocar em perspectiva, né, o que é o MES, o que é o IoT, o que é a automação industrial no contexto da indústria 4.0. Então, para isso, eu trago para vocês um material da ACATEC. A ACATEC é a Academia de Ciências e Engenharia da Alemanha, e esse slide, ele é um resumo da indústria 4.0, gente. Então, se você quer ter, assim, me fala num slide o que é a indústria 4.0, presta atenção. Primeiro, porque aqui a ACATEC, ela já tira aquela história, minha usina é 3.0, é 2.0, é 1.0, o que é a minha usina? Não, esquece. Todo mundo, o Brasil, é 3.0, vocês são 3.0. E a ACATEC, para simplificar, ela chama isso daqui, pré-indústria 4.0, de um período de digitalização. Nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, aqui no Brasil, a gente já começou a fazer a computadorização das usinas, né? Equipando as máquinas, os equipamentos com CLP, com softwares supervisórios, né? O que aconteceu é que, primeiro, as usinas promoveram a automação e ainda tem um certo quê aí da gente evoluir em termos de conectividade. Então, é comum você ter ilhas de automação na usina, mas você ter ali numa sala de controle um operador com os monitores, vendo tudo que está acontecendo, mas com um papel do lado, né? Um diário de bordo, anotando ocorrências, né? Depois digitando ocorrências no Excel, né? E aí fazendo relatórios para reportar para a gestão da empresa, para o software de gestão, o RP da empresa. Então, o que a gente vem fazendo como PPI Multitask é promovendo a conectividade, né, desses sistemas de automação com a gestão da empresa através do MES. Esse é o grande papel da PPI Multitask. Essa conectividade visa a gente digitalizar essa gestão que ainda resta sobre papel, né? Então, eu visito usinas e vejo que o processo de computadorização já está bem avançado, mas ainda é comum a gente, na sala de controle e ao longo de todo o processo produtivo, encontrar papéis para fazer ali essa gestão, tipicamente gestão de motivos de parada, gestão de inspeções de qualidade em processo, gestão de ocorrências de manutenção, gestão de lotes consumidos, né, de alguns insumos ao longo do processo. E o nosso MES visa justamente fazer essa digitalização, trocar esse papel por informação em tela, né, online, em tempo real. Isso é o que a gente faz desde os anos 90 na PPI Multitask, que chamou a atenção da VEG, justamente para complementar, trazer essa trilha da PPI Multitask para começar essa trilha nova que a VEG Digital está trazendo para a gente, né? A VEG Digital começou com o Motor Scan, né? Então aqui dentro já no lado da indústria 4.0, a VEG Digital começou com o Motor Scan, o sensor IoT que você parafusa ali na carcaça do motor e você traz visibilidade digital daquele sensor, né? Então, mesmo numa usina com CLPs, com MES, historiador, é comum ainda restarem uma série de equipamentos que não embarcaram originalmente ou não tem ainda embarcado um sensor de vibração, de temperatura, um sensor de umidade. Agora você pensa, sai do motor e extrapola para vários outros equipamentos que você tem
na sua usina e que você ainda precisa de uma rota, né, uma ronda ali, de um manutentor, uma predição de tempo em tempos para você ver a saúde daquele equipamento. A ideia da indústria 4.0, ela está inundando o mercado com esses novos sensores IoTs, né, que sem fio, com bateria já ali embarcada, sem precisar fazer nenhuma conexão com fio, você via wireless, você conecta esse sensor à sua rede e a sua rede à internet, né? E você passa a ter um alerta no celular sobre aquele equipamento, sobre alguma anomalia, algum problema. Daqui para frente, se você juntar os dados que a gente já coleta do CLP, os CLPs ao longo do processo, os dados que você historia, os dados do papel que o MES digitalizou, soma com os dados dos sensores, né, que você agora começou a embarcar naquelas máquinas que são críticas e trouxe uma visibilidade digital, está criado o tal do Big Data. Temos um Big Data, vamos dizer assim. E a partir do passo 4, na evolução aí da indústria 4.0, você começa simplesmente a aplicar inteligência artificial nesse Big Data industrial, vamos dizer assim. Então, aqui a gente entra num nível de poder identificar automaticamente uma anomalia, né? Uma anomalia é aquilo que não é um alarme de mínimo, um alarme de máximo, né? Anomalia é uma onda que deveria ser senoidal e está quadrada, ainda está dentro dos limites mínimos e máximos, mas tipicamente os sistemas de automação não te alertam a respeito. Estou dando um exemplo didático, né? Só para vocês entenderem que entre o mínimo e máximo já há variações no comportamento de variáveis que podem ser identificadas como anomalia por um algoritmo de inteligência artificial. E isso nos leva a mais um passo na inteligência artificial. Se uma onda que devia ser senoidal está quadrada, o machine learning, né? A inteligência artificial começa agora a analisar isso, como se comportou no passado e o que isso provocou no passado, e a gente pode começar a trazer alertas. Olha, se essa onda que devia ser senoidal está quadrada, continuar assim, nos próximos 10 minutos você pode ter uma variação indesejada na característica do produto. Você pode ter uma quebra daqui 3 dias nessa máquina, nesse equipamento. Então, a gente começa a te trazer o futuro para o online. Essa é a diferença do 3.0 para o 4.0. A sala de controle tem o presente online, tem o histórico do passado. A ideia agora com 4.0 é a gente trazer para o online o teu futuro, que ainda não aconteceu, mas com a inteligência artificial a gente consegue prever que vai acontecer. E mais do que isso, com a inteligência artificial, a gente também evolui para aquela fase em que, mais do que eu te prever que daqui 10 minutos varia, daqui 3 dias quebra, eu posso também te afirmar uma coisa, olha, avaliando a tua base de dados, eu sei que se você ajustar a temperatura assim, a pressão assada, a velocidade desse jeito, essa onda quadrada fica senoidal e nós não vamos ter esse efeito indesejado. Então, a gente entra num modelo não apenas preditivo, mas prescritivo da inteligência artificial. A gente começa a te orientar o que fazer para evitar, para eliminar aquela anomalia, para evitar aquele problema, né? Esse é o pano de fundo do que nós estamos tratando na VEG Digital. E isso serve para acelerar o que vocês já fazem no dia a dia. Hoje aqui nós estamos falando de processos, né? E nos processos de gestão, uma das coisas que todo mundo faz é um processo de identificar e solucionar problema, num contexto de melhoria contínua, num contexto de manutenção produtiva total, num contexto de Lean Six Sigma. Nesse contexto, o que a gente busca fazer no nosso dia a dia? Identificar eventos, né, indesejados, anomalias, problemas, desafios que a gente tem para resolver no chão de fábrica e a gente conseguir rapidamente entender esse problema. Então, se tem uma quebra, se tem uma variação no processo, eu quero saber o contexto, né? Mas o que produziu, com que esforço, ou com que produto, ou com que temperatura. Então, eu preciso de insights, né, de contexto em relação a esse problema, para eu entrar num processo de análise de causa-raiz e identificar a causa-raiz e definir uma contramedida e aplicar uma contramedida. Isso é o que vocês fazem no seu dia a dia e o que nós podemos ajudá-los é acelerar, agilizar esse processo de identificação e solução de problemas com essas tecnologias 4.0. Como é que a gente faz isso, né? Então, com o sensoriamento,
com uma conectividade com sistemas de automação. A gente vai ver, então, qual que é o evento indesejado mais rapidamente. Com a conectividade, com a digitalização das informações do MES, com a digitalização das informações a partir dos sensores IoTs, a partir da integração com sistemas de automação, eu tenho todo um contexto online para eu começar a fazer análise, né? E aí, com o apoio da inteligência artificial, eu consigo chegar mais rapidamente à causa raiz, mais rapidamente à contramedida e, quem sabe, até chegar automaticamente à contramedida, chegando ali naquele nível 6 do índice de maturidade, fazendo uma atualização automática dos set points de um processo para que aquela onda quadrada fique normal novamente, né? Esse é o grande objetivo. Mas aí entra uma situação, Marcelo, está tudo muito teórico, né? É um slide de índice de maturidade. Como é que eu faço isso acontecer na prática? Bom, na prática, a gente aplica sistemas industriais, então há anos que as usinas já vêm implantando o seu ERP, há anos que as usinas já vêm automatizando PLCs, instrumentos, sensores ligados a supervisórios, historiadores e também mais recentemente com o MES. Então a gente já vem promovendo essa conectividade, né? O MES é o último passo para a usina paperless. Então, pensem que a gente promove essa troca de informações de modo digital entre todos esses níveis. Todos os itens aqui do lado esquerdo desse slide são tecnologias 3.0, não são tecnologias 4.0. A novidade está do lado direito. A novidade está aqui, olha. Existe uma nova figura nessa fotografia dos sistemas industriais que inclui agora a plataforma IoT. A plataforma IoT é um ambiente onde a gente tem altíssima conectividade, né? Ele conversa com a base de dados do ERP, ele conversa com a base de dados do MES, do historiador, ele conversa com a base de dados do supervisório, ele conversa diretamente com os CLPs e também conversa com protocolos IoT, com os novos sensores IoTs, como o exemplo do MotorScan da VEG. E aqui eu monto esse Big Data industrial num ambiente para a gente desenvolver novos apps industriais, aí sim apoiados pelos algoritmos de machine learning que vão nos ajudar nesses apps a gente identificar problemas e tomar decisões com base aí com apoio da inteligência artificial, além de um motorzinho de workflow para a gente disparar uma colaboração online entre as diversas áreas da usina, entre até a usina e a logística e seus fornecedores e assim por diante, né? Esse é o mundo que a Acatec já projetou, é um mundo que todo mundo está correndo atrás e é um mundo que a gente já faz acontecer junto com a VEG Digital, com as nossas soluções, o PC Factory OEE, é o que nós vamos focar agora, é o PC Factory MES, que entra nessa questão de digitalizar, concluir a digitalização da indústria, e o PC Factory IoT, que trata essas outras questões de conectividade com sensores IoT e inteligência artificial. Então, hoje vocês podem contar com a VEG Digital para qualquer passo dessa jornada que vocês queiram aprofundar. Esses nossos produtos, né, começaram, né, da nossa experiência lá nos anos 90, justamente para a gente, primeiro, antes de mais nada, monitorar produção, monitorar paradas, monitorar variação de velocidade, monitorar perdas de qualidade e calcular o OEE online. Desde 1995 que a PP Multitask coleta e monitora o OEE online. Evoluímos para também controlar aspectos de qualidade, como, por exemplo, laboratório industrial, para a gente também ligar aí as ocorrências de manutenção e obter aí também consumo real dos insumos ao longo do processo produtivo. Mas hoje, para simplificar, nós vamos falar desse nosso primeiro passo. O primeiro passo que foi o nosso primeiro passo na nossa história de digitalização, e a gente começou com o OEE. Por que a gente começa com o OEE? Vamos pensar numa linha de empacotamento de açúcar, né? Essa linha de empacotamento de açúcar pode ser uma moenda, mas uma linha de empacotamento de açúcar está mais aqui coerente com esses números que eu vou mostrar para vocês. Ela existe 24 horas, 365 por dia lá na usina. Ela não está em turno todo esse período. Então, existe questões de vocês terem uma demanda, não trabalhar 3 turnos, trabalhar 2 turnos, trabalhar 1 turno, trabalhar no final de semana. Aquela linha de empacotamento, ainda durante o turno, pode ter ali algumas paradas planejadas que você faz
de manutenção, de talvez um teste de uma nova embalagem, e descontar dessas paradas planejadas aí ao longo dos turnos, você tem um tempo que você espera que a linha de empacotamento empacote açúcar. Só que existem paradas não planejadas, né? Aquela quebra, aquela falta de embalagem, aquela falta do operador, outros imprevistos que fazem com que as máquinas trabalhem menos tempo. E esse trabalho ainda nem é todo útil, porque às vezes a máquina está trabalhando, mas ao invés dela empacotar açúcar nessa velocidade, que é a padrão, ela está empacotando mais lenta. Então a gente também tem perdas por velocidade. Isso faz com que o tempo produtivo, de fato, seja menor do que o tempo trabalhado por causa da perda de velocidade. Mas nem todo pacote que saiu da linha saiu bom. Você teve pacotes que rasgaram, caíram, refugaram. Então, você tem ali uma produção líquida ainda menor, descontado ali as perdas por qualidade. O OEE é o famoso indicador, que vai ver o quanto que você perdeu por qualidade, o quanto que você perdeu por velocidade e o quanto que você perdeu por paradas, né? E aí, esse índice, vai nascer um índice lá, essa multiplicação desses três fatores, ou simplesmente esse tempo líquido sobre o tempo disponível, te dá aqui o OEE. E esse OEE é um indicador que mostra quão produtiva é a sua linha, né? É comum uma linha ter 65% de produtividade, 70%, 75%, né? Mas a gente poderia falar, não, mas o índice classe mundial, World Class do OEE, para essa linha, deveria ser 85%. Então, eu tenho que, na verdade, encontrar meios de medir e estratificar todas essas perdas por paradas, todas essas perdas de velocidade, todas essas perdas de qualidade, para eu conseguir atacar essas perdas, né, com processos de identificação e solução de problemas e mudar o patamar de produtividade da minha linha. É isso que a gente faz, né, com o PC Factory OEE. A gente pode aplicar esse conceito em todas as máquinas que compõem uma linha de empacotamento de açúcar, por exemplo, e estratificar em paretos todas as principais perdas, né, para que a gente ajude a identificar aqui as causas raízes e as ações que devem ser tomadas para essas paradas, essas perdas de velocidades, essas perdas de qualidade serem minimizadas e mudar o patamar do OEE. O mesmo conceito aqui que eu falo da linha de embalagem, de empacotamento de açúcar, também vale para a moenda, né? Então, é o mesmo conceito de OEE aplicado para áreas distintas, né? Para quem empacota açúcar ou quem ainda, por exemplo, produz só álcool, etanol. Então, aqui a gente tem o mesmo conceito que serve para diferentes áreas da usina e nós ainda promovemos a integração com o ERP. Então, numa área de empacotamento, é normal você ter uma ordem de produção para embalar os diferentes formatos, as diferentes marcas que você leva para o mercado. Então, a gente importa as ordens de produção do ERP, a gente se conecta às máquinas da linha via OPC, ou pegando um clique da máquina, usando ali um PLC 300 da VEG, para simplesmente a gente pegar pacote por pacote com uma fotocélula, por exemplo, né? E esses sinais de ciclo vão nos trazer as questões de parada, de redução de velocidade, e o operador ainda tem telas aqui para fazer o apontamento da troca de ordem, dos motivos de parada, das perdas de qualidade, etc. E com isso a gente vai trazendo a gestão à vista, né, do que está acontecendo, e vamos trazendo aí informação em tempo real, ainda antes de aplicar a IoT, ainda antes de aplicar a inteligência artificial, ajudando as indústrias a melhorar sua produtividade. E também o PC Factory OEE, ele embarca uma cadeia de ajuda. A gente gera os alarmes, esses alarmes vão passar aqui em TVs que estão nas áreas de PCP, nas áreas de qualidade, de manutenção. Ele gera alarmes que vão para o seu celular, para o seu smartwatch, via Telegram, aciona sirene, lâmpada, aparece na tela do operador, e-mails, ou numa cadeia de ajuda mais sofisticada que eventualmente a gente possa implantar aí para vocês. Também temos um BI sobre todas essas paradas para você poder comparar, estratificar, fazer uma análise bem flexível de tudo o que aconteceu com essas principais perdas no chão de fábrica, e isso a gente aplica numa técnica de shop floor management, que é você ali ao longo do turno, todo dia, ter uma reunião em pé e junto com supervisores, identificarem as principais ocorrências e ali identificar o que ainda pode ser resolvido durante o turno e o que deve ser direcionado para um processo de melhoria contínua, uma análise mais estruturada num período que não vai se dar aí ao longo do turno, né? Com isso, a gente tem o conceito de OEE, mas o que isso tem a ver com visão computacional, Marcelo? Porque antigamente
a gente só fazia, por exemplo, né, a detecção de refúgio numa linha de empacotamento. Você tem lá um detetor de metal, você tem eventualmente um check weigher, mas tem muita coisa que o operador ainda faz uma inspeção visual para definir ali uma perda de qualidade, por exemplo, numa linha de empacotamento. Agora a VEG Digital também fez a aquisição da MVisia e traz para nosso OEE a possibilidade da gente fazer uma inspeção de qualidade inline, na linha. Então a gente usa câmeras em vez de operadores que vão aprender se o produto está bom ou se o produto está ruim. E essa câmera envia para o PC Factory OEE já a contagem de peças boas, a contagem de peças ruins, a contagem de peças ruins por qualidade de defeito que o próprio sistema de visão identificou e mandou o sinal para a automação expulsar da linha, né? Então, um exemplo que a gente pode dar, aqui não tem um pacote de açúcar, eu peço desculpas, mas eu tenho aqui, por exemplo, um datador, né, que tem lote, tem validade. Então, a gente hoje tem em linhas, por exemplo, no próprio pacote de açúcar, você tem ali uma saída que a câmera está identificando. Um aspecto muito importante, né? Porque se tiver alguma falha na inkjet, se tiver alguma falha na data que o camarada ajustou na inkjet, na validade que ele digitou no inkjet, que não bata com aquele padrão que foi definida para aquele produto, naquela ordem de produção, o sistema de visão, ele já identifica e expulsa automaticamente e já envia essa informação para o PC Factory OEE contar como peça boa ou contar como peça refugada. Agora tem uma coisa completamente diferente, porque aqui a ideia é a gente mostrar quão amplo é o campo de aplicação de inteligência artificial. Então, agora não tem nada a ver com a produção de açúcar, mas aqui é uma outra aplicação no segmento de cana-de-açúcar, aonde usa-se a câmera de inteligência artificial para fazer o controle de qualidade de plugs de mudas pré-brotadas, e aí vocês estão notando que o sistema está automaticamente usando aqui rede neural e identificando as mudas boas, identificando as mudas ruins, né? Então, é um outro exemplo. Vocês podem levar agora para enxergar problemas no açúcar ainda em esteiras, vocês podem levar isso para identificar se a alimentação da cana-de-açúcar está obedecendo os níveis ali na entrada dos silos. Então, tem um mundo, né? O que eu quis dizer aqui hoje de OEE e de inteligência artificial com sistema de visão computacional é só para ter uma degustação. O fato é que a gente, quando faz essa gestão online de produtividade, usando coleta de dados da automação ou sistemas de visão computacional, o que a gente está conseguindo fazer quando ganha OEE é reduzir o custo do produto vendido. Ganhos de OEE nos ajudam a reduzir custos diretos de produção. Ganhos de OEE, quando reduzem o custo direto de produção, fazem aumentar a margem líquida, né, da sua usina, né? E, por outro lado, quando a gente monitora, né, os equipamentos, os ativos, a gente também consegue manter uma saúde das máquinas e equipamentos melhor, a gente estende a vida dos ativos e a gente também melhora a relação de venda, né, faturamento da usina na vida dos ativos. E com isso a gente aumenta o lucro, gastando menos as máquinas, né? Preservando mais os nossos ativos, aumentando o lucro para todo o investimento que a usina tem em máquinas, equipamentos e automação. Então, o retorno do investimento no OEE é muito alto. Vamos conversar a respeito, porque é isso que vai motivar a direção da usina a fazer esse tipo de investimento, enxergar que reduz custo, enxergar que consegue se produzir mais, mantendo ou reduzindo ativos da usina. Então, aí meus dados de contato, vou ter prazer em conversar com vocês. O Fernando Veloso, da MVisia, da adquirida dos sistemas de visão computacional, também está aí o contato dele, para se vocês tiverem dúvidas específicas sobre os sistemas de visão computacional. E agora eu passo de volta para a Laís abrir a sessão de perguntas. Muito obrigado, gente. Obrigada, Marcelo. Bom, a gente vai iniciar agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Opa, só um minutinho. E eu já vou começar com uma pergunta para o Eduardo. O Cláudio pergunta: qual a característica dos motores de menor custo operacional
pode ser bem utilizada? Qual a característica dos motores de menor custo operacional pode ser bem utilizada em usinas de açúcar e etanol? Então, Cláudio, baseado nas conversas que a gente tem com as usinas, né, acredito que acho que uma característica importante, interessante para os motores aplicados em usinas de açúcar e etanol, tá, sejam os motores com pintura interna tropicalizada. Né? A operação, né, o tempo de entre-safra e hibernação do motor, ele é um período que costuma, se não existe muito investimento em manutenção nesse período, isso faz com que o seu custo de manutenção acabe aumentando e, consequentemente, se não é feito, a sua confiabilidade acaba baixando. Então, eu acho que a questão da pintura interna tropicalizada é um fator que pode ajudar muito a usina a reduzir o custo de manutenção e aumentar a sua confiabilidade. Outro ponto que eu verifico são muitos motores, acho que o Gerard citou um exemplo muito interessante, que é a usina inicia a sua operação com uma esteira, e a operação dobra, triplica, e a esteira continua igual. Essa referência é interessante porque é o seguinte, existe um crescimento da operação, né, da produção da usina. Ou seja, existem alguns motores que nasceram num perfil de operação e, com o passar dos tempos, eles estão com outro perfil de operação. Ou seja, a questão de temperatura, eu acho que é um cuidado importante para os motores em usinas. Então, eu diria assim que, em 2 pontos, né, até a linha Well, ela atende muito bem isso. A questão de temperatura e a pintura interna tropicalizada. São dois pontos interessantes para os motores em usinas de etanol, que pode ajudar muito a usina a reduzir seu custo de manutenção, aumentar sua confiabilidade, ok? Cláudio, obrigado, tá? Girardi, uma pergunta agora para ti, do Gilberto. Ele pergunta o seguinte: o eixo de entrada do meu redutor quebra com frequência. O que pode estar acontecendo? Não, o comum nisso aí, Gilberto, é você ter uma carga radial no eixo de entrada, né? O pessoal às vezes esquece aí de fazer o dimensionamento para isso também, se atém muito lá ao fator de serviço, e essa carga radial, ela pode ser gerada por um elemento de transmissão, normalmente é uma polia, né? É muito comum aí nas usinas terem, por exemplo, acionamentos por polia e correia nas esteiras intermediárias entre moendas, nas esteiras de lona, de bagaço, de cana, né? O pessoal ainda usa muito polia e correia força o eixo de entrada aí, tá? Um desalinhamento, e o tamanho da polia aí. Nós temos aí técnicos que podem, eu posso fazer isso por vocês, claro, sempre, calcular isso corretamente. Às vezes a polia tá mal dimensionada, às vezes é alguma coisa simples. O pessoal pensa que é algum desalinhamento em si também, não, tá mal dimensionada a polia. Normalmente tem que ficar maior para diminuir a carga, tá, no eixo de entrada. Normalmente é isso, é um elemento que está fixado nesse eixo que está provocando essa quebra. Ok? Se não é o que você perguntou, eu estou à disposição para responder qualquer dúvida. Obrigada, Girardi. Tem uma pergunta agora aqui para o Marcelo. O Daniel pergunta: além da gestão online de OEE, quais outros benefícios o PC Factory IoT poderia trazer na questão de gestão de áreas de embalagem de açúcar? Ótimo. Obrigado pela pergunta. Na embalagem de açúcar, a gente também pode fazer o uso do PC Factory para fazer, por exemplo, controle de peso líquido, né? Variação do peso do açúcar dentro da embalagem. Então, nesse tipo de situação, a gente também gera alertas de que está tendo alguma variação que vai levar mais açúcar do que a embalagem requer. Outros exemplos, não só a gente também ter a variação de peso, variação de paradas, OEE, a gente também ter toda a rastreabilidade, né? Qual é o lote de origem que está sendo embalado, qual é o lote de embalagem que está sendo usado naquele lote de produção. Então, são exemplos, né, da gente poder fazer o uso dos 4 pilares que o MES contempla, e não além do OEE, né, que é o OEE, a rastreabilidade e consumo real de materiais, também a parte de inspeção de qualidade em processo e também ocorrências de manutenção e manutenção preventiva. Legal, Marcelo. Obrigada.
Bom, pessoal, nós já passamos um pouquinho do nosso tempo, então eu encerro a rodada de perguntas. Vamos finalizando também aqui o nosso webinar. Em nome da VEG, agradecemos a participação de todos. Informamos que esse vídeo estará disponível no YouTube, no nosso canal, youtube.com/vegvideos. Esperamos vocês no próximo módulo e um bom dia para todos. Muito obrigada.